História e filosofia em podcast. Ideias que atravessam o tempo. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num universo que, olha, fascina e intriga muita gente. O mundo dos sonhos. E o nosso guia nessa jornada é ninguém menos que Sigmund Freud, especialmente com o livro A Interpretação dos Sonhos. A gente vai se basear só nos escritos dele, sabe? Naquilo que ele mesmo deixou registrado nessa obra que foi um divisor de águas. Com certeza. É um livro de 1899, né? E ele chegou com uma ideia, assim, muito radical para a época. Os sonhos não são só barulho mental. Não, são a via régia, quer dizer, o caminho principal para a gente acessar o inconsciente. Isso fundou a psicanálise, basicamente. Via régia, gostei disso. Mas pelo que Freud descreve, parece mais uma trilha cheia de névoa e desvios na mata do que uma avenida, né? Só para os textos do Freud, como ele via o funcionamento, a estrutura, a linguagem desses sonhos. É quase como pegar um código secreto, um enigma, e tentar decifrar. Essa é a imagem mesmo. E a chave mestra que Freud dá pra gente tentar abrir essa porta é a ideia central dele. Todo sonho é a realização de um desejo. Só que... Uma realização disfarçada. Opa, peraí. Todo sonho? Isso soa um pouco... Forte. Até aqueles sonhos ruins, pesadelos, ou aqueles que não fazem sentido nenhum. Como é que ele defende isso nos textos? É uma afirmação ousada, mas é o pilar da teoria dele. Ele argumenta que esses desejos vêm lá do inconsciente, muitas vezes ligados a coisas que a gente reprime ou a desejos bem antigos, lá da infância. Para começar a explicar, ele usa exemplos mais, digamos, transparentes. Os sonhos das crianças. Ah, sim. Esses são mais diretos, né? Isso. Tipo... A menina que não podia comer morango porque fez mal, aí sonha que está comendo morango à vontade. Ou o menino que queria muito escalar uma montanha e sonha que está lá no topo. Nesses casos, o desejo e o sonho estão ali, cara a cara. Entendi. Nesses casos, a ligação é clara. E ele fala também dos tais sonhos de conveniência, né? Tipo, o despertador toca e a gente sonha que já levantou, só para continuar dormindo. Exatamente. É a realização do desejo de ficar na cama. Mas, claro, nos adultos a coisa complica. E aí que entra a diferença que ele faz entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. Certo. Conteúdo manifesto é a história do sonho, o que a gente lembra quando acorda. Aquelas imagens, a cena toda. Isso. É a fachada, a superfície do sonho. Agora, o conteúdo latente. Ah, aí é que está o segredo. São os pensamentos escondidos, as ideias, os impulsos, os desejos lá do inconsciente e até do pré-consciente que deram origem àquele sonho. É o significado real, por trás do disfarce. E a interpretação, então, seria o trabalho de traduzir essa fachada para chegar no significado escondido? Perfeito. Traduzir o manifesto para revelar o latente. Mas... por que precisa desse disfarce todo? Por que os sonhos dos adultos são tão, sei lá, bizarros, sem pé nem cabeça às vezes? Se é para realizar um desejo, por que não fazer como as crianças, direto ao ponto? Ah, boa pergunta. É que aí entra outra peça-chave da teoria, a censura psíquica. Freud imaginou que existe uma espécie de guardião mental, sabe? Um filtro que fica ali entre o inconsciente e a nossa consciência. Um guardião? É. A função dele é barrar ou, pelo menos, disfarçar os desejos e pensamentos que a nossa parte consciente considera inaceitáveis, perturbadores e imorais. Durante o sono, esse guardião dá uma relaxada, mas ele não dorme completamente, entende? Continua de olho. E aí ele força o disfarce. Então a estranheza, o absurdo, o que ele chama de distorção anírica, não é por acaso. É o resultado da ação desse guardião. É o disfarce para conseguir passar pela censura. Exatamente isso. A distorção é a maquiagem que a censura exige para deixar o desejo inconsciente dar uma escapadinha, mas de um jeito que a gente não reconheça fácil ou que o impacto seja menor. É por isso que para Freud, até um pesadelo, um sonho de angústia, lá no fundo, no conteúdo latente, pode ser a realização de um desejo. Nossa, o sentimento ruim que a gente tem no sonho manifesto pode ser a reação da própria censura àquele desejo, sabe? Ou pode ser parte do disfarce. O desejo lá do fundo se realiza,
mesmo que venha mascarado por uma emoção negativa na superfície. É fascinante e um pouco assustador pensar nesses níveis todos de esconderijo dentro da nossa própria mente. E de onde vem essa matéria-prima? Esses desejos latentes, esses pensamentos escondidos. Você falou do inconsciente? Sim, principalmente do inconsciente pessoal, que ele chama de X. Ele descreve como se fosse um porão imenso da mente, onde ficam guardados os desejos reprimidos, impulsos esquecidos, memórias que a gente nem sabe que tem mais e, muito importante, as experiências lá da infância que continuam vivas e atuando lá dentro. E o jeito como a memória funciona nos sonhos reforça essa ideia, sabe? Ah, a memória nos sonhos. Sempre achei isso muito curioso. Ele fala da hipermnésia, né? A capacidade de lembrar no sonho coisas que a gente jurava que tinha esquecido para sempre. Ele até dá uns exemplos disso, não dá? Sim, são casos bem interessantes que ele coletou. Gente que sonha com nomes específicos que não ouvia há décadas, tipo o nome de um crítico literário ou o nome em latim de uma planta que viu rapidinho. O próprio Freud conta sonhos onde ele reconectava pessoas do passado dele de um jeito que a memória consciente já não fazia mais. É como se o sonho tivesse acesso a um arquivo muito maior da nossa vida. Quase um backup mental que a gente não acessa acordado. Mas, por outro lado, e aí parece um paradoxo, ele também diz que os sonhos usam muito material recente e, às vezes, coisas totalmente sem importância, os tais restos diurnos, uma coisa que a gente viu na rua, ouviu de passagem. Como isso combina com acessar memórias super profundas? Olha, essa observação é fundamental para entender o disfarce. Freud diz que essas coisinhas recentes e sem graça, tipo um rosto na multidão, uma frase solta, funcionam como pontos de fixação, como cabides convenientes, digamos assim. Cabides? É. O desejo inconsciente que quer sair, mas precisa se esconder da censura, pega carona nessas impressões banais do dia anterior. É mais fácil passar pela alfândega da censura se o desejo profundo vier embalado em algo que parece inofensivo, recente, sabe? Entendi. Então o sonho usa um detalhe bobo de ontem como fantasia para um desejo muito mais antigo ou importante aparecer sem ser barrado? Como naquele exemplo do sonho do próprio Freud da monografia de botânica. Exatamente esse. O sonho parecia ser só sobre uma monografia que ele viu de relance, algo trivial. Mas quando ele analisa, uau, aquilo era só a ponta do iceberg. A imagem recente conectava uma rede enorme de pensamentos latentes sobre carreira, saúde, amigos, até sobre o uso de cocaína no passado dele. A coisa banal na superfície escondia uma carga emocional imensa lá no fundo. E, ao mesmo tempo, o sonho pode ignorar algo super importante que aconteceu no dia. Pode. Simplesmente ignorar, mostrando essa seletividade da memória no sonho que também serve para distorcer e disfarçar. Então a gente tem o desejo lá do inconsciente, a censura agindo como filtro e distorcendo tudo, e o material vindo tanto de memórias profundas quanto desses restos do dia. Mas como acontece exatamente essa transformação? Como o desejo escondido vira a história maluca que a gente lembra? Qual é o mecanismo por trás disso? É o que ele chama de trabalho do sonho, o Traumarbeit. Isso mesmo. O trabalho do sonho é o processo ativo, é a oficina onde o conteúdo latente vira manifesto. Freud descreve 4 mecanismos principais nessa oficina: condensação, deslocamento, consideração pela representabilidade e elaboração secundária. Pensa neles como o kit de ferramentas do disfarce do sonho. Kit de ferramentas do disfarce. Gostei. Vamos ver cada uma. A primeira, condensação, verdicton. Pelo nome, imagino que seja tipo juntar muita coisa num lugar só. Exatamente. É um processo de supereconomia psíquica. Uma única coisinha no sonho que a gente lembra uma pessoa, um objeto, uma palavra, pode, na verdade, ser o ponto de encontro de um monte de pensamentos, desejos, pessoas lá do conteúdo latente. Freud dá exemplos ótimos de figuras misturadas no sonho, sabe? Uma pessoa sonhada que tem o rosto de um, o jeito de outro. Ah, sim. Tipo um Frankenstein onírico. É por aí.
Ou palavras esquisitas que o sonho inventa, os neologismos que, na verdade, juntam vários significados. É como se a mente fizesse um zip, compactando várias ideias num símbolo só. Faz sentido. E a segunda ferramenta? Deslocamento. Verschiebungen. A gente já meio que falou disso com os restos diurnos. É a ideia de mudar o foco da emoção, né? Isso. Se a condensação junta, o deslocamento desvia. A carga emocional, a importância que está ligada a algo central lá nos pensamentos latentes, é transferida para algo que parece secundário, neutro no sonho que a gente lembra. O que parece ser o clímax do sonho, o foco principal, muitas vezes é só um detalhe sem importância, colocado ali para tirar a atenção do que realmente importa lá no fundo. A emoção é deslocada para um alvo mais seguro, mais distante do desejo original proibido. É como um ilusionista, né? Mostrar uma coisa com uma mão para fazer o truque com a outra. A terceira é Consideração pela representabilidade. Rücksicht auf Darstellbarkeit. Isso tem a ver com transformar ideias em imagens. Tem tudo a ver. O sonho pensa basicamente em imagens visuais. Então, pensamentos abstratos, relações lógicas, tipo por quê, se então, julgamentos, tudo isso precisa ser traduzido para cenas concretas. E o sonho é bem criativo nisso. Uma das formas principais dessa tradução é o simbolismo, simbólica. em analogias ou no jeito que a gente usa as palavras. Sim, ele explora bastante isso. Fala, por exemplo, de rei e rainha, representando pais, objetos como caixas, armas, ferramentas representando genitais, ações como subir escada, voar, cair, tendo significados sexuais, água ligada a nascimento ou urinar. Mas, tem um porém muito importante que o próprio Freud faz questão de frisar. Qual seria? Imagino que não seja para a gente usar isso como um dicionário de sonhos, tipo, sonhou com chave significa X, certo? De jeito nenhum. Ele insiste nisso. Embora existam esses símbolos comuns, a interpretação nunca pode ser só baseada neles. O contexto da pessoa que sonhou, as associações que ela faz com os elementos do sonho dela, isso é o fundamental. O símbolo só faz sentido de verdade dentro da história de vida e das conexões mentais de quem sonhou. Querer aplicar um código fixo seria para ele um erro enorme. Entendido. Cautela com os símbolos, então. E a última ferramenta do kit? A elaboração secundária. Secundária Bearbeitung. Isso acontece mais quando a gente já está quase acordando. Isso, ou é uma função mais ligada ao pré-consciente. É como se fosse uma revisão final, uma edição que a nossa mente, já mais perto da lógica de quando estamos acordados, tenta fazer no material do sonho. Ela tenta dar uma cara de história coerente, de sequência lógica, preenche umas lacunas, reorganiza um pouco, como se quisesse transformar aquele roteiro meio poético e cifrado numa narrativa mais arrumadinha. Mas isso pode atrapalhar, né, a interpretação, imagino. Pode, e muito. Porque essa arrumação para deixar o sonho mais palatável pode, na verdade, distorcer ainda mais o negócio, afastando a gente do significado latente original, tudo em nome de uma fachada de lógica. Falamos das ferramentas de transformação, mas e os sentimentos nos sonhos? Às vezes a gente sente coisas muito fortes, outras vezes nada, outras vezes um sentimento que não tem nada a ver com a cena sonhada. Como Freud explica isso? Os afetos, os sentimentos, também passam por todo esse processo de censura e trabalho do sonho. Eles podem até aparecer no sonho de um jeito que combina com o desejo latente, ok? Mas muitas vezes eles são diminuídos, sabe? Ou simplesmente somem. Ou, o que é bem interessante, são invertidos, transformados no oposto. Invertidos? Como assim? Freud conta um sonho dele sobre a morte de um sobrinho que ele gostava muito. Mas no sonho ele não sentia dor nenhuma. Ele explica isso como a censura agindo sobre um desejo hostil, inconsciente e reprimido ligado àquela figura. A falta do sentimento esperado, ou a presença de um sentimento oposto, é mais um sinal da distorção acontecendo. E os sonhos de angústias, pesadelos? Se a ideia é realizar desejo, de onde vem aquela angústia horrível? Para Freud, a angústia nos sonhos muitas vezes está ligada à energia da libido, a energia sexual, que foi ativada por algum desejo, mas não conseguiu ser descarregada ou foi bloqueada, distorcida pela censura. A angústia seria o resultado desse curto-circuito, sabe?
dessa energia represada e transformada, frequentemente ligada a conteúdos sexuais e infantis que foram reprimidos. Freud também deu uma atenção especial para os sonhos típicos, né? Aqueles temas que aparecem nos sonhos de muita gente. Sim, ele usa alguns para mostrar como a teoria dele se aplica. Por exemplo, os sonhos de estar nu em público e sentir vergonha. Ele conecta isso com desejos de exibicionismo lá da infância, que foram reprimidos. E a sensação de não conseguir se mexer ou se cobrir no sonho representaria o conflito, o desejo querendo aparecer e a proibição interna, a censura, agindo. E aqueles sonhos bem perturbadores com a morte de pessoas queridas, como ficam? Ele interpreta com muita cautela. Diz que raramente significam um desejo atual e consciente de que a pessoa morra. Seriam mais ecos de desejos hostis lá da infância, que fazem parte da ambivalência normal que a gente tem nas relações, tipo no complexo de Édipo. Ou ligados ao jeito como a criança pequena entende a morte, que às vezes é só como desaparecer, sair de perto, talvez um desejo de ter a atenção de outra pessoa só para si. De novo, raízes infantis, desejos reprimidos. Faz sentido dentro da lógica dele. E os sonhos de estar fazendo uma prova, um exame, mesmo anos depois de sair da escola ou faculdade. Esses ele liga com ansiedades do passado, claro, mas com um toque de realização de desejo no presente. Sabe aquela sensação de alívio que às vezes vem no sonho? Ah, mas isso não vale mais, eu já passei por isso. Seria um jeito de sonhar com alívio de ansiedades atuais, usando um cenário antigo como palco. Interessante essa leitura. Para fechar essa parte, e o absurdo nos sonhos? É só lixo mental, coisa sem sentido, ou tem significado também? O Freud quase nunca é só lixo. O absurdo, a falta de lógica, a contradição dentro do sonho, muitas vezes é o jeito que o trabalho do sonho encontra para representar de forma escondida uma crítica, um deboche, uma negação, um julgamento negativo que está lá nos pensamentos latentes. É como se o sonho dissesse isso é ridículo, sobre alguma coisa, mostrando uma cena absurda para representar essa ideia. E quando a gente percebe dentro do sonho mesmo, isso é só um sonho, é um momento de lucidez, um despertar dentro do sonho. Não necessariamente, segundo Freud. Essa própria frase pode ser parte do conteúdo latente, tipo um desejo de que aquilo não seja verdade. Ou pode ser uma manifestação da elaboração secundária, um truque da censura para diminuir o impacto do desejo que está sendo sonhado, dizendo, relaxa, não leva a sério, justamente para permitir que ele continue ali, disfarçado. Ufa, é uma visão, nossa, muito detalhada e, de certa forma, fechada em si mesma do mundo dos sonhos. Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou hoje, pensando só nos textos do Freud que a gente tem como base. A gente pode resumir a visão freudiana assim: o sonho não é algo banal de jeito nenhum. É uma construção da nossa mente, complexa, cheia de significado. No fundo, é sempre a realização de um desejo quase sempre inconsciente, muitas vezes com raiz lá na infância, que só consegue aparecer disfarçado por causa da vigilância da censura psíquica. E essa censura usa aquelas ferramentas do trabalho do sonho. Isso. A condensação, o deslocamento, a transformação em imagens, o simbolismo, a elaboração secundária. Tudo para transformar o desejo latente original naquela história manifesta que a gente lembra ou acha que lembra. E ao fazer isso, o sonho tem uma dupla função. Ele permite que um pouco da energia daquele desejo seja liberada e, muito importante, ele protege o nosso sono. Impede que esses desejos perturbem a ponto de nos acordar. E é por isso que ele é a via régia, um caminho mesmo que tortuoso, cheio de disfarces e pedágios, a censura, para o nosso inconsciente pessoal, para a gente entender melhor nossos conflitos, desejos, memórias escondidas, tudo isso segundo essa perspectiva freudiana, claro. Exatamente. A análise dos sonhos vira, dentro dessa teoria, uma ferramenta fundamental para a gente se conhecer melhor. Para a gente terminar essa nossa análise focada em Freud, fica aqui uma provocação baseada só no que a gente discutiu a partir dos escritos dele.
Se cada sonho, não importa se é comum ou super esquisito, é, como ele defende, essa janela toda distorcida para os nossos desejos mais fundos, para os conflitos infantis, para essa máquina complexa da mente, censura, condensação, deslocamento, que impacto isso tem no jeito como a gente encara a nossa própria vida quando estamos acordados? Até que ponto essa fachada organizada, racional do nosso dia a dia é, segundo essa teoria, o tempo todo influenciada por essa dinâmica escondida que os sonhos, do jeito cifrado deles, revelam? Fica aí pra gente pensar. História e filosofia em podcast. Ideias que atravessam o tempo.